Agradeço a presença do professor Fernando Pedro Mineiro, que aqui nos agracia com sua palestra, com sua apresentação nessa conferência especial, que segue no tema do direito internacional privado, agora com uma ótica bastante diferente. Vai ser abordada a questão das formas testamentárias do direito internacional privado e a jurisdição brasileira exclusiva, o propósito do artigo 23, inciso 2º do Código de Processo Civil. É um tema bastante interessante e bastante atual também. Gostaria de apresentar ao professor Fernando Pedro Mineiro, que é doutor em Direito Internacional Privado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Integração Latino-Americana na Universidade Federal de Santa Maria, bacharel em Direito pela Universidade Nacional do Litoral, professor adjunto da Universidade Federal do Pampa, campus Santana do Livramento. Professor, fico muito feliz de poder compartilhar com o senhor essa mesa e agradeço pela presença do senhor. Em nome da organização do evento e agradecemos pela presença aqui no 18º Congresso de Direito Internacional. Muito obrigado, Elisa. Espero estar sendo ouvido. Eu agradeço imensamente essa oportunidade e para mim é uma honra desse congresso que já venho acompanhando há algum tempo, rever amigos dessa vez de forma virtual, de uma forma bastante especial, mas mais uma vez reforço os parabéns a toda a equipe de organização, na pessoa do professor Wagner Menezes, porque tem sido realmente um congresso impecável. Nos grupos de WhatsApp, a gente está comentando realmente um profissionalismo, um brilho realmente que a única coisa que nos falta é o abraço, compartilhar, enfim, esses momentos de descontração que também fazem parte do congresso, mas, enfim, quando tudo isso passar, a gente vai ter também essa oportunidade. Muito obrigado, Elisa, é um prazer te conhecer aqui e, enfim, vamos, porque o tempo é curto, então eu queria apresentar para vocês uma espécie de estudo que vim fazendo, vai sair uma publicação agora por meio da Rede de Processo Civil Internacional, da qual faço parte, e um pouco as ideias que eu verti nesse artigo também vou transmitir aqui para vocês. Formas testamentárias e direito internacional privado. Basicamente, esse é o tema da minha apresentação. No direito internacional privado, nós temos três grandes questões a responder. Historicamente, a preocupação do direito internacional privado foi com a definição da lei aplicável a determinada situação jurídica. Depois nós passamos, já bem mais recentemente, à questão da jurisdição internacional, ou seja, saber em que casos os juízes nacionais teriam essa possibilidade de intervir em determinadas situações. E, por último, também nos preocupamos com a efetividade desses processos, que esses processos possam transitar de forma tranquila e que tenham uma efetividade, essas decisões. Então, é uma preocupação da cooperação jurídica internacional. De fato, se a gente analisa a jurisdição internacional, a gente vai ver que ela tem uma importância fundamental. Por quê? Porque antes de saber como resolver um problema internacionalmente conectado, multiconectado, também eu preciso saber quem vai dar essa solução. Porque, como nós sabemos, as normas de conflito que fazem parte dessa, digamos assim, essa núcleo duro do direito internacional privado, essas normas que a gente estuda no direito internacional privado, divergem de país a país. Basicamente, salvo o caso da União Europeia, por meio do processo de europeização do direito internacional privado e também também das convenções que existem a nível global sobre determinados temas para a uniformização das normas de conflito, a gente vai ver que as normas de conflito variam de um país a outro. Como também varia o direito material.
Então, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é trazer algumas referências com respeito à jurisdição internacional, ver como o Brasil também lida com essa questão. Vamos falar um pouquinho sobre formas testamentárias, algumas pinceladas sobre o direito material relativo às formas do testamento. Eu quero fazer uma especial referência à lei aplicável às formas testamentárias e, por fim, fazer uma especial referência à questão do inciso 2 do artigo 23 do CPC de 2015. Entrando no tema, então, na jurisdição, nós entendemos que os estados têm a plenitude de jurisdições, ou seja, como princípio, eles poderiam entender em qualquer matéria. Ocorre que, por uma questão de efetividade, eles acabam limitando acabam recortando essa jurisdição com base em determinados critérios. Países que seguiram um critério, por exemplo, de vinculação pessoal, então, por exemplo, nós encontramos na França uma jurisdição dos tribunais franceses dizendo-se competentes em caso de que o autor ou o réu seja um cidadão francês. Outros países, isso é mais comum, e aqui nós temos no Brasil, uma jurisdictio in personam ou jurisdictio in rem, ou seja, quando a pessoa ou os bens se encontram no país, que é o que nós temos, por exemplo, no artigo 22, artigo 21, perdão, inciso 1º, quando o réu estiver domiciliado no Brasil. Mas também temos outras possibilidades, questões de conveniência, questões de vulnerabilidade, e assim nós temos visto que nos últimos anos os países têm aumentado o leque de possibilidades de elementos de conexão com relação à jurisdição, permitindo foros alternativos, permitindo foros, de certa forma, que possam abrir mais porta aos jurisdicionados, realizando aquele princípio de acesso à justiça. Ocorre que essa vinculação, para poder abrir uma jurisdição, um Estado, para poder dizer, você pode litigar aqui, tem que haver uma relação, uma conexão razoável entre o Estado e o caso. Eu gosto de citar o Fernandes Arroyo, meu compatriota, grande professor. É fundamental determinar essa conexão razoável, porque senão nós vamos encontrar jurisdições que são exorbitantes, ou seja, cuja atuação do juiz tem mínimos contatos com o caso. Tá? Deve haver uma jurisdição razoável, ou seja, baseada em elementos de proximidade. Só que a jurisdição razoável serve para qualquer tipo de jurisdição. Só que dentro da jurisdição, nós temos uma divisão que precisamente nosso ordenamento jurídico, nossos PPC, estabelece expressamente, que é a questão da divisão entre jurisdição concorrente e jurisdição exclusiva. Enquanto a jurisdição concorrente, os juízes brasileiros podem intervir em uma determinada matéria, mas não há nenhum impedimento que essa matéria seja tratada em outro país, por outros tribunais, e essa decisão venha a ser reconhecida. E há outras matérias em que o legislador disse, nesses assuntos, eu somente aceito que os tribunais brasileiros tenham intervenção. Desse modo, nós vamos encontrar no artigo 23, precisamente, o caput diz, os tribunais brasileiros, não lembro exatamente de cor, mas os tribunais brasileiros atuarão com exclusividade em tais matérias. Ações relativas a imóveis situados no Brasil, para proceder ao inventário e partilha de bens situados no Brasil, e aqui aparece a confirmação do testamento particular, da qual eu já falava. E no terceiro inciso, nós encontramos o proceder ao inventário e partilha de bens situados no Brasil em caso de dissolução de sociedade conjugal, digamos, de divórcio, de dissolução de união estável, perdão, e de separação. Ok. Ocorre que
Para haver uma jurisdição exclusiva, não basta apenas uma conexão razoável. Tem que haver o que Didier Operti fala de interesse estatal qualificado. Ou seja, tem que haver algo a mais. O Estado tem que ter um interesse em realmente ser apenas ele quem resolva a questão e não um tribunal estrangeiro. Então, no primeiro inciso, nós podemos considerar, por exemplo, que tem a questão dos imóveis, então tudo certo. Nesse caso, nós justificamos essa questão. No segundo caso, por que se deixa a questão do inventário e partilha de bens situados no Brasil? Pois bem, porque nós temos aqui uma norma de lei mais favorável que está presente na Constituição, então se permite dessa forma que seja um juiz que aplique essa regra da lei mais favorável, que está presente tanto no artigo 10, parágrafo 1º da lei de introdução, quanto no artigo 5º, inciso 31 da Constituição Federal. Eu já denunciei que o inciso 3º não tem nenhuma justificativa para exigir o inventário e partilha de bens situados no Brasil, bens móveis e imóveis, com relação a divórcio, separação judicial e dissolução de união estável. E aqui agora venho a dizer que a questão da confirmação do testamento particular também não cumpre esse requisito do interesse estatal qualificado. E só para reforçar meu argumento, vou ler o que diz o artigo 3.1 dos princípios SASADIP sobre acesso transnacional à justiça. A faculdade dos tribunais de um Estado para exercer jurisdição exclusiva deve concebir-se e interpretar-se restritivamente. A regra é a concorrência, não a exclusividade. Bom, o STF, o STJ vieram moldando esses instrumentos, esses incisos do artigo 23. Então, a jurisprudência que se aplicou antes da reforma de 2015 continua valendo, tá? De certa forma, em certos aspectos, a reforma de 2015 veio esclarecer alguns elementos. Agora, por que se incluiu o testamento particular, a confirmação do testamento particular como hipótese de jurisdição exclusiva? Isso não tem cabimento, senhores. Não tem cabimento. O que é o testamento particular? Nós vamos ver que no direito comparado existem várias formas de testar. Tá? Se a gente comparasse, eu anotei aqui, por exemplo, no direito inglês, se pode testar por testamento particular apenas. No direito alemão, as formas admitidas são o testamento público e o particular. No direito português, apenas é permitida a forma pública e cerrada. No direito francês, são admitidos o instrumento público, testamentos particulares ou cerrados. Ou seja, nós temos uma grande variedade a nível de direito comparado. Mas voltando ao Brasil, o que nos diz o Código Civil? O testamento particular pode ser escrito de próprio punho ou mediante processo mecânico. Se é escrito de próprio punho, são requisitos essenciais à validade que seja lido e assinado por quem o escreveu, na presença de pelo menos 3 testemunhas que o devem subscrever. Se as testemunhas, no momento da morte que se abre a sucessão, se as testemunhas forem contestes quanto ao fato da disposição, ou ao menos sobre a leitura perante elas, e se reconhecerem as próprias assinaturas, assim como a do testador, o testamento será confirmado. Ou seja, é necessária a participação de 3 testemunhas, tanto na elaboração do ato, quanto na hora de se analisar esse testamento. Deve haver uma confirmação. Eu cito Paulo Nader, que fala sobre o testamento particular. O simples e o complexo fazem parte do testamento particular. O contraste se verifica entre a simplicidade na formalização e a complexidade no sistema de confirmação pós-mortem. A facilidade na elaboração desperta o interesse pela forma, mas o procedimento necessário ao reconhecimento da veracidade é desestimulante. Essa questão da confirmação não existe nem no Código Civil francês, nem no Código Civil espanhol, nem no Código peruano, nem argentino. Não se exige confirmação por testemunhas. Nós vamos ver no Código argentino o que foi
resolvido com a última reforma do Código Civil. Sobre a questão da lei aplicável às formas testamentárias, ou seja, eu falei da lei material aplicável, mas em termos de direito internacional privado, a lei aplicável à forma testamentária difere da lei aplicável à sucessão. Por quê? Porque quando a gente fala de formas, há uma regra não escrita no nosso ordenamento jurídico, que é a locus regit actum para esse tipo, pelo menos não escrita para a questão especificamente para a questão das formas, mas que se aplica. Ou seja, a forma deve respeitar a lei do local onde foi otorgado o ato. Essa regra é uma regra de há muito tempo, foi formulada por Bartolo de Sassoferrato, no século XIII, e realmente foi admitida pelo STF, sobretudo depois do recurso extraordinário 68.157, que confirmou o testamento da cantora Gabriela Lage, uma cantora italiana que tinha feito um testamento na Itália sem testemunhas, e aí aqui o STF disse, não, tudo bem, deve valer a forma que foi respeitada do local onde foi celebrado o testamento. Inclusive agora se aplica ao movimento da aplicação do favor, aqui inclusive no direito interno, do favor testamento, ou seja, permitir a aplicação da lei mais favorável ao testamento. Tá? No direito interno não é uma questão da lei mais favorável, mas se entende que se um testamento não preenche certos requisitos de uma modalidade, mas preenche-os de outra, bom, tem que valer o testamento. O que vale é que se respeite a última vontade do de cujos. Em matéria de direito internacional privado, há uma morigeração dessa regra locus regit actum e se permite, por meio do favor testamento, aplicar a lei, pode ser a lei local ou a lei estrangeira, diferente da lei onde tenha sido celebrado o testamento, para permitir a validação desse testamento. Agora, por que se criou uma norma de jurisdição exclusiva de confirmação de testamento? Vejam só, o que eu entendo que o legislador acabou fazendo é criar uma norma de aplicação imediata transvestida de norma de aplicação de jurisdição exclusiva. O que são as normas de aplicação imediata? São aquelas normas que não permitem a aplicação da lei estrangeira. Aquelas normas que dizem, olha, a questão se resolve dessa maneira. Não o fez diretamente. O fez por meio de uma norma de jurisdição exclusiva dizendo que os tribunais brasileiros somente serão os competentes para confirmar esses testamentos. Analisando a regra, a gente pode ver, por exemplo, que é evidente que essa regra se aplica a casos de inventário de bens e quando existam bens no Brasil. Ninguém vai vir confirmar um testamento. A gente poderia pensar que não haveria uma confirmação de testamento se não tivesse bens no Brasil. Mas a gente tem que lembrar também que há a possibilidade de testamento conter disposições não patrimoniais, como, por exemplo, o reconhecimento de um filho. Então, nesse caso, a gente vai exigir exclusividade ou não? Vamos permitir que um testamento seja confirmado no estrangeiro que reconhece um filho e que esse reconhecimento tenha valor no Brasil? Não está respondido. Caberá ao judiciário responder. Mas a questão é que não pode você criar uma norma de jurisdição exclusiva, dizer, bom, para dar efetividade à norma de aplicação imediata, eu crio jurisdição exclusiva. Mas então a gente teria que criar jurisdição exclusiva para qualquer questão que imponha a aplicação de uma norma de aplicação, imponha uma solução de direito brasileiro. Por exemplo, se eu considero que as normas de direito do consumidor, para proteger o consumidor, enfim, por entendê-lo vulnerável, são normas de aplicação imediata, eu por isso vou criar uma norma de jurisdição exclusiva? Não tem sentido. Quando eu crio uma norma de jurisdição exclusiva, eu limito a jurisdição, eu limito a possibilidade de soluções, não abro mais possibilidades de soluções. E a pergunta é, quem
interesse estatal qualificado que falava de Giero Perti está sendo ameaçado ao não permitir, se a gente permitisse a confirmação de um testamento particular por meio que tenha ocorrido por meio de uma decisão estrangeira. Ou seja, eu tive uma decisão estrangeira que confirmou um testamento, por exemplo, na Argentina, por meio de perícia caligráfica. Ou seja, nós temos um perito dando certeza, por meio da técnica, de que a assinatura e a letra da pessoa são dela. Não dependo de testemunhas. Não, aqui no Brasil não vamos permitir esse tipo de solução, porque fere a nossa... fere o inciso 23, o inciso 2, artigo 23. E para confirmar o que estou falando, que não é uma coisa que está no ar, vou apenas citar uma decisão de 2017, tá? Obrigado pelo lembrete do tempo, já estou finalizando. Pedido de homologação de sentença proferida na Corte de Sucessão do Estado de Nova York, que teria reconhecido a requerente o direito a 50% dos bens deixados na cidade do Rio de Janeiro. Por sua parte, o espólio alegou que o testamento não observou as formalidades exigidas pela lei brasileira. Vejam a solução, vejam como restou emendado o acórdão. Caso em que a sentença estrangeira confirmou o testamento particular, em que o de cujos dispôs de todo o patrimônio, o qual incluía bens situados no Brasil. Hipótese em que o artigo 23, inciso 2 do Código de Processo Civil não admite jurisdição estrangeira. Pedido de homologação indeferido. O relator, nos seus fundamentos, diz, pelo contrário, no presente caso seria ofensivo ao espaço de soberania que o Brasil se reservou a admitir como válido no Brasil o comando sentencial proferido pelo judiciário americano que, ainda sem mencionar bens situados no Brasil, confirmou o testamento particular efetuado por blá, 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 no qual o de cujos tratava de todo o seu patrimônio, inclusive implicitamente daqueles bens situados no Brasil. Neste caso aqui, não se buscava a questão a questão que se admitia apenas, que se buscava, era apenas o reconhecimento desse testamento. Se ia fazer um inventário e partilha aqui. Não estava se reconhecendo o inventário e partilha feito fora do Brasil. Mas parece que o fato de ter avançado na jurisdição exclusiva brasileira prevista no artigo 23 constituiu uma ofensa ao espaço de soberania. Então parece que ofender o inciso 20 só pelo fato de cair na órbita do artigo 23, inciso 2, é uma ofensa à soberania. E não ao contrário, quando deveria ser ao contrário, por ser uma ofensa à soberania, é que deve estar previsto no artigo 23, inciso 2. Então, eu deixo aqui essa reflexão de mais uma hipótese, em mais de um caso, o legislador brasileiro pisou na bola, colocou no âmbito de jurisdição exclusiva uma hipótese que não se fundamenta, até que alguém me prove o contrário, e, evidentemente, isso vai em contra de todos os parâmetros atuais de cooperação do direito, que o direito internacional privado busca, em termos de poder permitir que as sentenças possam circular livremente, que as partes tenham acesso à justiça e que suas decisões possam ser reconhecidas globalmente. Peço desculpa se me cedi com o tempo, mas eu estou à disposição, era isso que eu queria transmitir para vocês. Muito obrigado. Professor, eu que agradeço. Nós ainda temos 7 minutos. Foi uma brilhante apresentação, uma explanação interessantíssima sobre a realização da jurisdição exclusiva como norma de aplicação imediata no direito brasileiro, no tocante à confirmação do testamento particular, trazendo fontes do direito comparado e falando sobre a questão sucessória.
Gostaria de abrir para perguntas, nós ainda temos 5 minutos, vou guardar as perguntas no chat. Enquanto isso, gostaria de comentar que é um grande prazer estar aqui junto com o senhor, e que a sua obra, o livro Direito das Sucessões Internacionais do Brasil, é uma grande referência. Gostaria, então, de agradecer pela oportunidade de estar aqui presente junto com o senhor. Aqui no chat, gostaria de saber se os presentes querem fazer algum questionamento. Nós estamos recebendo várias aproveitando, eu estou congratulações. vendo o comentário do professor Augusto, né? Vamos eliminar esse artigo 23. Augusto, não apenas temos que eliminar o artigo, o inciso 3º, como também agora aquela parte do inciso 2º. E o interessante, eu esqueci de comentar, enfim, passei muito rápido, mas é que no projeto do Senado, ou seja, o projeto original do CPC, não estavam essas hipóteses. E eu até agora não consegui identificar quem meteu a mão, digamos assim, quem incluiu essas hipóteses. Realmente não faz sentido, porque, você faz o inventário e partilha aqui, mas é evidente que isso vai em contra da ideia de cooperação, de permitir as pessoas poderem ter maior acesso à justiça, né? A jurisdição exclusiva é uma coisa que tem que ser muito bem pensada e de interpretação restritiva. Eu acho que essa questão das testemunhas até materialmente ultrapassada, né? Porque em definitiva, não há nada mais seguro hoje, me parece, que uma perícia caligráfica. Talvez a dificuldade que pode apresentar o reconhecimento da autenticidade é com relação à letra do testador, porque às vezes a gente assina muito, obviamente assina de mão livre, digamos assim, mas a gente escreve pouco de mão livre, e tentar detectar se há algum documento com fé pública, digamos assim, que permita inferir, que tenha essa, digamos, a letra do testador, é mais difícil. Mas é realmente é a perícia caligráfica aquela que vai determinar. Eu não acho que tenha uma solução, que tenha que ser uma solução única, né? O que eu considero, sim, é que é necessário ter essa abertura, porque, em definitiva, se a parte se sentiu injustiçada, por exemplo, vem uma decisão de confirmação de testamento particular, e a parte que quer se opor, normalmente o espólio, quer se opor, quer levantar alguma questão, por exemplo, de fraude, alguma questão, bom, por meio da argumentação da ordem pública, do devido processo legal, que não foram dadas as garantias necessárias para que haja um contraditório suficiente a essa questão. Agora, não simplesmente dizer, olha, somos nós os únicos que vamos entender nessa matéria e não tem para ninguém. Eu acho que é bastante abusivo, deve ser repensado. Inclusive, na edição de Gramado, até consegui aprovar uma moção sobre a eliminação do inciso 3º. Quem sabe agora eu também não mando para a diretoria da BDI agora a moção de eliminação da confirmação do testamento particular. Mas, enfim, os que tiverem interesse, futuramente, quando sair publicado o artigo pela obra organizada pela Rede de Processo Civil Internacional, dos meus amigos Renata Álvares Gaspar e Thiago Paluma, aí que estão, enfim, comandando, entre outros grandes pesquisadores, eu terei o maior prazer em divulgar e, enfim, discutir mais essas ideias com vocês. Bom, professor, agradeço pela fala do senhor. Fico muito contente de poder estar aqui presente com o senhor no 18º Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Agradeço também a oportunidade do professor Wagner Menezes e despeço das pessoas aqui presentes e convido a todos e a todas
para que possam seguir no evento, na próxima mesa, a conferência especial que vai ser presidida pelo professor Fernando e que vai abordar divórcios transnacionais, tendo como conferencista o professor Márcio Vinícius Torres. Muito obrigado.